Fala aí, galera, beleza? Estão me ouvindo aí? Se não estiverem, se não estiverem, fala alguma coisa, mas se você não tá, você não sabe que eu tô perguntando se você não tá ouvindo, né? Então, se você estiver ouvindo, dá um salve aí, seja no chat, seja por voz, mas me avisa que você tá ouvindo. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Boa, boa, valeu, show de bola. Vamos lá então, galera. Seguinte, vamos começar então nossa primeira matéria. Nossa primeira matéria é o Código de Ética e Responsabilidade Fiduciária, beleza? Então, olha só. Ah, o pessoal tinha escrito aqui, o Leandro escreveu, a Daniela escreveu também. Boa, show de bola. Vou compartilhar aqui já a minha tela com vocês, tá? E mostrar onde que a gente tá lá na nossa plataforma também. Então, compartilhando aqui a minha tela, né? Deixa eu vir para cá. Muito bem. Então, nós estamos aqui, né? Primeira matéria aqui, Código de Ética e Responsabilidade Fiduciária, tá certo? Que é essa matéria aqui. Imagino que vocês já tenham feito as aulas, né? Como eu falei, a gente aproveita melhor a aula ao vivo, tendo feita já a aula gravada, né? Se não deu para fazer, beleza, acontece também, faz a aula ao vivo, não deixa de fazer por causa disso, mas sempre melhor se você conseguir fazer a aula gravada antes. Então, é esse conjunto de aulas aqui. Legal? No material de apoio, a gente tem duas coisas. A gente tem a apostila da matéria e tem o código de ética também, né? O que que é esse código de ética? É o código de ética divulgado pela Planejar, tá certo? Que está disponível para vocês. É melhor fazer a matéria antes, que eu meio que já mastiguei esse código de ética, já deixei ele de uma forma bem compreensível, e depois aquele sabadão à noite, né, aquele tédio que você vai estar sentindo, aí você pega para dar uma olhada e ler o código, você vai ver que ler o código depois de fazer a matéria acaba sendo interessante, é bem elucidativo e fica bem tranquilo também, porque você já tem um bom conhecimento da matéria. Fechado? Então, o que que é o código? O código é isso aqui, tá? Então, você tem que conhecer esse código, tanto para a prova do CFP, quanto depois, né? Então, você vai ver que o próprio código fala que você tem que conhecer o código, tá certo? Então, fala a respeito disso. Olha só, seção 1 é termos e expressões, seção 2 são os princípios que regem a profissão de planejador financeiro, né? Seção 3 são as regras, né? O que você tem que cumprir de regras como planejador financeiro associado a planejar. Seção 4, procedimentos disciplinares. Então, se você deixou de cumprir o código, o que vai acontecer? E seção 5, melhores práticas. Melhores práticas, como o nome já diz, não são práticas obrigatórias, são recomendações, tá bom? Já caiu essa questão uma vez, você tinha que saber que são recomendações e, portanto, não são obrigatórias. Beleza? Muito bom. Isso posto, vamos de fato à nossa aula, tá certo? Então, isso foi só para a gente se posicionar. Estamos nessa matéria, né? 9 aulas aí para você assistir. Acho que são 8 aulas, né? Uma de material, depois 8 aulas para você assistir. E agora a gente vai fazer um apanhadão de tudo que você viu na aula e a gente vai resolver questões que normalmente têm caído na prova. Beleza? Teve dúvida? Pode interromper, pode entrar com áudio, pode levantar a mão, pode escrever no chat, fica à vontade, tá bom? Se eu estiver demorando para ver o chat, você me interrompe aí, porque aí é porque eu estou muito empolgado, isso acontece às vezes. Beleza? Então vamos lá. Código de ética da Planejar, a primeira coisa que você tem que conhecer é a aplicabilidade e o cumprimento, termos e expressões, os princípios, as regras, procedimentos disciplinares e melhores práticas. É o que eu acabei de falar, só que eu estava mostrando o código, tá certo? Aí também as punições, né? As punições você precisa conhecer. Quem que tem que seguir o código? Os profissionais que são CFP, então aqueles caras que já se certificaram, passaram na prova, comprovaram a experiência e viraram CFP. Quem mais? Associados, que podem ser pessoa física ou pessoa jurídica, que não são CFP. Eu não sei se você sabe, mas você hoje poderia se associar a Planejar, estar como associado. Você não pode usar a marca CFP, tá certo? Mas você pode ser um associado a Planejar. E aí, como associado a Planejar, você tem direito a consultar materiais lá da Planejar, participar de cursos e assim por diante. Aí você pode falar que você é associado a Planejar, em tese isso te daria um certo selo de qualidade, não tão forte quanto a marca CFP, mas estaria mostrando que você está lá no meio, tá certo?
Vamos falar um pouquinho dos termos e expressões que você precisa conhecer. O planejador é um cara certificado pela Planejar e pode usar a marca CFP. Então, quando a gente falar de planejador, é o cara que usa a marca CFP. Beleza? Isso do ponto de vista da Planejar. Eu volto a dizer, planejador financeiro não é uma profissão regulamentada. Então, eu posso ser um planejador financeiro sem ter o CFP. Legal? Mas quando a gente falar no âmbito aqui desse material, no âmbito da Planejar, quando a gente falar em planejador, é alguém que tem o CFP. Fechado? Beleza? Muito bom. Cliente é qualquer um que contrata um planejador ou associado, tá certo? Para prestar serviços profissionais de planejamento financeiro. Legal? O que é conflito de interesses? É uma circunstância em que o planejador possa ter uma vantagem indevida e isso venha a trazer prejuízo para os seus clientes, tá certo? Ou prejuízo ou impeça a capacidade dele de tomar a melhor decisão para o cliente. Então, aqui é uma comunzaça, a velha questão do rebate que o agente autônomo recebe. Então, o agente autônomo está lá trabalhando, né? Agente XP, agente BTG, agente Hora, Ágora, o que seja. E aí tem um fundo que paga um baita de um rebate. Assim, a tentação que esse agente autônomo sofre para oferecer aquele fundo em detrimento de outros produtos é muito grande. Então, você tem que ser ético o suficiente para falar, não, peraí, esse fundo ele não é adequado para esse tipo de cliente. Então, eu prefiro recomendar um outro fundo que me paga um rebate menor, mas que é mais adequado. Perceberam? Então, isso é um conflito de interesses. É um problema? É proibido existir conflito de interesse? Não, não é proibido. Mas ele tem que ser bem administrado, ele tem que ser bem gerenciado. E ser bem gerenciado quer dizer que você vai dar total disclosure, ou seja, vai ter total transparência para com seu cliente e você vai sempre agir nos melhores interesses do cliente, não nos seus melhores interesses. Na verdade, a grande crítica que existe hoje à indústria de agente autônomo é essa, né? Então, as plataformas abertas, elas foram um grande avanço, né? Os bancos, eles estavam lá na sua zona de conforto total, vieram as plataformas abertas, capitaneadas pela XP, a grande pioneira, tal, mas trouxe alguns outros problemas que vão sendo resolvidos ou gerenciados aos poucos. E um desses problemas é esse, é o conflito de interesses na hora de você vender produto para o seu cliente, né? Ou mostrar o produto para o seu cliente. Remuneração. Remuneração é todo e qualquer ganho de qualquer fonte que o planejador venha a receber. Pode ser rebate, pode ser uma taxa fixa do cliente, pode ser o que for, tá certo? Então, isso é remuneração. Suitability. Suitability vem da palavra suitable, que é adequado. Então, suitability é a adequação de um produto para aquele perfil do cliente, tá certo? Então, aquela velhinha, né, que precisa de liquidez, de renda para viver e não pode correr grandes riscos. Você vai ter que indicar um produto com boa liquidez e baixo risco, tá certo? Você não vai olhar tanto longo prazo, porque o horizonte, dependendo da idade daquele idoso, o horizonte de vida é bem mais curto. Então, é importante que você faça um suitability e você consiga ter uma adequação de produto. Legal? O que se leva em consideração no suitability? Experiência em matéria de investimento, horizonte de tempo, objetivos e capacidade de tolerância ao risco. Então, basicamente, a Planejar fala dessas 4 coisas. É um pouquinho diferente do que fala a instrução número 30 da CVM, e CVM 30. A gente vai estudar esse CVM 30 quando a gente falar do processo de planejamento financeiro, embora seja um pouquinho diferente, a ideia, a natureza, a filosofia é a mesma, ok? Muito bom. E aí o que acontece? Aí vem os tais dos princípios, né? Então, você tem 7 princípios que têm que ser seguidos. As regras, normalmente, foram criadas, norteadas por esses princípios. Então, você precisa conhecer cada um desses princípios, tá bom? Primeiro princípio, cliente em primeiro lugar, tá? Esse é um princípio transversal. Quando você infringe algum princípio, normalmente você está infringindo esse também, tá certo? Então, por exemplo, quando você infringe o princípio da confidencialidade, você não pensou no seu cliente que você tinha que ficar com a boca fechada e não espalhar coisas a respeito do seu cliente, informações a respeito do seu cliente, por exemplo, tá? Então, é o que a gente chama de princípio transversal. Depois, integridade. Pessoal, integridade é o fato do cliente poder confiar em você. Então, o princípio da integridade
parte do pressuposto que, por exemplo, você, como planejador, enxergar que o advogado do seu cliente está enrolando o seu cliente, você avise o cliente. Se você vir que o contador está fazendo besteira, você avise o seu cliente. Né? Você não haja de forma omissa ou de forma a ganhar vantagem, enfim, que você haja com integridade, que você seja uma pessoa em que ele possa confiar nos mais diversos sentidos. Legal? Então, o princípio da integridade vai muito nessa linha. Objetividade, né? O que é a objetividade? Eu estou gravando aqui? Deixa eu ver. Sim. Estou gravando. Tô sim. O princípio da objetividade é o princípio segundo o qual o planejador ele precisa apresentar os investimentos e as escolhas de investimentos ou as escolhas dos produtos de uma forma objetiva, explicando, ó, esse aqui eu recomendo para você por causa disso, disso e daquilo, com critérios técnicos e objetivos. Não é porque eu gosto desse e não gosto daquele. Não, tem que ter um critério técnico e objetivo. As recomendações têm que ser transparentes e com respaldo técnico. Isso é muito importante. Beleza? Imparcialidade. Isso é muito comum também, né? Então, normalmente, você acaba indicando aqueles produtos que você gosta mais ou com os quais você tem vantagem. Então, é comum planejadores financeiros, eles terem parcerias com corretoras de seguros ou até com seguradoras e indicarem produtos os quais eles recebem uma comissão maior. Né? Isso pode mostrar um problema de parcialidade. Então, ser imparcial é quando você olha as características dos produtos de mercado e indica aquele produto mais adequado, independentemente dos benefícios que você venha a ter. Okay? Profissionalismo, galera. Profissionalismo, normalmente, quando cai na prova do CFP, tem a ver com a reputação da marca CFP. Então, você não pode fazer besteira, você não pode ser exposto publicamente e manchar a marca CFP. Porque o que acontece? Já já, seu nome vai ser assim, ó, Zé das Couves, tá certo? / CFP. Legal? Em todo lugar vai estar assim no seu nominho lá. Então, qual que é a preocupação do Financial Standard Boards e também da Planejar? Que você não mancha, os caras falem, pô, o cara é CFP e tá falando essas coisas, tá fazendo esse treco aqui. Então, quase sempre, quando cai na prova, nessa parte de ética, algo falando do princípio do profissionalismo, é a falta de cuidado com a marca CFP. Principalmente nos seus posicionamentos públicos, tá? Na época que a gente teve de eleições, a Planejar estava com uma lupa muito grande nos profissionais CFP, houve até uma recomendação para que os profissionais fossem comedidos, né? Fossem calmos, tranquilos, ponderados, ao defender Lula ou ao defender Bolsonaro, né? Então, que tivessem cuidado, né? Toda manifestação deve ser com total controle, né? Como é que eu vou dizer assim, com aquela etiqueta profissional que a marca demanda, tá bom? Então, falou em profissionalismo, você vai pensar muito em relação à reputação, à marca CFP. Vai um pouquinho além, né? Porque tem outras questões, como você se manter atualizado no mercado, você ter conhecimento do que você está fazendo e tal, ok? Mas essa parte de educação continuada, propriamente dita, ela vai muito forte no princípio da competência, né? Competência vai ter, então, duas nuances muito fortes. A primeira nuance é você se manter atualizado com habilidades e conhecimentos de acordo com o perfil de competências, que é uma matéria que vem logo na sequência. E segundo, você conhecer os seus limites. Então, por exemplo, você pegou um cliente, o cliente tem um caso cabeludo de sucessão, caso difícil de se resolver, e você não se julga capaz, né, de tocar aquilo sozinho. Você tem que ter a competência, né? Você tem que ter a capacidade de chamar um profissional especializado para tocar essa parte de sucessório, por exemplo, tá bom? Então, a competência tem essas duas nuances. Você se manter atualizado, programa de atualização, educação continuada e, ao mesmo tempo, reconhecer os limites da sua competência.
Confidencialidade. Essa aqui é muito importante, então, proteger a confidencialidade de todas as informações do seu cliente. Diligência, cumprir com os compromissos. Então, você prometeu que você vai fazer um negócio, você faz. Você assinou lá no como é que vai ser o relacionamento com o cliente, você tem que fazer exatamente. Algum funcionário seu fez alguma outra coisa e você é o associado da Planejar ou você é o planejador, você que vai responder. Então, você tem que supervisionar o trabalho dos seus subordinados. Isso é muito importante também, tá bom? Muito bem. Então, olha só. Vimos aqui, primeiramente, os termos, né? Tranquilo, termos, né? Vimos aqui os princípios, que são 7, e você precisa conhecê-los. E agora, 7 não, são 8, né? Que são, é o primeiro aqui, que é o que eu chamo de transversal, tá certo? E depois tem mais 7, então, no total 8. E depois a gente vai ter as regras cuja a infração é leve. São 25 regras, galera. Vocês precisam conhecer as 25. Professor careca, você tá louco? Eu vou conhecer 25 regras? Vai. Você tem que conhecer porque cai na prova, então você precisa saber, tá certo? Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quando aparecer, eu vou encher tanto o saco de vocês a partir dessa semana com essas regras, lá no grupo de WhatsApp, que você vai ver que vai entrar assim por osmose, vai entrar fácil na sua cabeça. Você só precisa lembrar o que é infração leve, quando você está descumprindo tal regra, é leve, é grave ou é gravíssima? Você vai ter que saber isso aí. Eu vou te ajudar a aprender isso aí. Beleza? Ó, eu mexo a mão aqui, aparecem uns negócios, tá vendo? Ó? Uns joinha, né? Uns negócios meio loucos, ó. O Zoom anda esperto ultimamente. Agora só porque eu falei não apareceu. Mas beleza. Olha lá. Então se liga. As que são leves. Pessoal, as que são leves, você vai ver que é sempre assim, comunicação, uma coisa do tipo assim, documentação, é sempre alguma coisa que não foi algo tão pesado e normalmente cujo desdobramento, né, cuja consequência não vai ser algo tão forte, algo tão grave. Por exemplo, planejador e associado devem comunicar-se de forma a garantir que o cliente compreenda as recomendações do planejamento financeiro. Então, você não pode ser um cara travado, não pode ser um cara que não sabe se comunicar. É importante saber se comunicar, né? 14. Por que 10, 14? Porque tem 25 regras e lá no código de ética elas não estão em ordem, tipo, da 1 a 7 é leve, da 8 a 12, não está assim, está tudo zoado. Então eu pesquei aí e fui separando para vocês, né? Olha só, cumprir e respeitar os procedimentos da Planejar, inclusive educação continuada. Se você deixar de cumprir a educação continuada, você pode tomar uma advertência porque você teve uma infração leve aí, tá certo? Olha só, manter atualizados os dados cadastrais em até 30 dias corridos da alteração, tá certo? Então você precisa manter os seus dados lá. Esses dados dizem respeito a onde você trabalha, esse tipo de coisa. É leve, né? Ninguém ficou ferido, você não vai ter nenhum cliente esbravejando por causa disso, por isso que é leve. 17. Assessorar seus clientes apenas na área da sua competência. Isso aqui o pessoal coloca como leve, isso aqui seria grave, mas o pessoal coloca como leve porque nem sempre é fácil separar a área de competência do cidadão, tá certo? Então, se o cara tem CFP, em tese, ele conhece os 6 módulos. E aí acaba ficando difícil, né? Você punir o cara por causa disso. Então, normalmente ele é classificado como leve, ok? Eu tenho que lembrar disso aí. 18. Realizar análise técnica e imparcial dos produtos. Aquele princípio da objetividade e da imparcialidade, né? São 2 princípios aqui nessa regra. Manter os seus conhecimentos atualizados e cumprir as exigências de educação continuada da Planejar, né? Muito bem, isso tem a ver com o princípio da competência, lembra? Muito bem. E você, como planejador financeiro ou associado, você tem que conhecer esses documentos aqui, tá? Perfil de competência, melhores práticas do planejador financeiro. Isso está dizendo no código que você precisa conhecer esses trecos aqui, legal? Olha só, documentar, identificar e manter atualizadas as informações do cliente. Então, você tem que ter documentado, tá? Assessorando o seu cliente, tem que documentar, ter isso certinho lá.
Quem trabalha em banco aqui, em corretora, em escritório de agente autônomo, talvez esteja se perguntando, putz, mas eu não faço isso no meu dia a dia. Eu quero ser CFP, mas vou continuar trabalhando no banco, e é o banco que tem essas informações. Beleza, beleza, mas é que você tem que lembrar que o código ele é feito para quem trabalha nessas instituições, mas para o planejador financeiro independente também. Por isso que isso aparece aqui. Então é importante que você entenda o escopo do código para entender isso lá no dia da prova e isso ficar mais tangibilizado para você. Imagina um planejador autônomo que ele atende lá 1, 2, 3, 10 clientes. Ele precisa ser um cara organizado, né? Precisa ter um sistema lá, precisa ter documentos separando os dados de um cliente e do outro. Quando você trabalha numa instituição já estruturada, você põe lá o CPF do cidadão e já vem lá a capivara, né? Você já sabe tudo a respeito do cara. Percebeu? Então entenda isso, que isso aqui se trata também daquele planejador financeiro que é autônomo. Fechado? Beleza? Então essas são as leves. Não tenho a menor pretensão de que você decore isso tudo agora, tá? Mas a gente vai fazer um trabalho pertinente, diário, para que você decore quais são as leves. Agora, tem algumas infrações que você comete e que, se não der ruim, sabe, se foi a primeira vez, se, sabe, ninguém, não deu nenhum desdobramento maior, ela é considerada leve. Agora, se deu ruim, cliente reclamou, mandou ofício para planejar, se identificando e não sei o que, e pá, pode ser de leve a grave, tá certo? Então vai depender do que vai acontecer, da repercussão, da consequência e da reincidência. Se é a quinta vez que você faz isso e já recebeu advertência, por exemplo, você pode ser enquadrado como tendo feito uma infração grave. Vai depender muito aí desses 3 pontos aí, tá? Então, olha só, se liga no seguinte, eles deverão assegurar, né, vocês, planejadores financeiros ou associados, que as preferências ou interesses pessoais não afetem de forma adversa os serviços prestados para o cliente. Então, o fato, por exemplo, de você gostar de uma casa de gestão de investimentos e não gostar de outra, só que a outra está indo bem para caramba, você não indica a outra sem ter um critério técnico para isso, você pode estar colocando a sua preferência, o seu interesse à frente dos interesses do cliente, tá certo? E isso pode ser uma infração de leve a grave. Não deverão omitir a clientes ou terceiros os conflitos de interesses. Então, imagina lá que o Emerson, ele recebe uma comissão quando ele oferece um determinado produto. Ou a Daniela também, se ela vender aquele seguro lá para o cliente, ela indicar aquele seguro, ela recebe uma gorda comissão. Seu cliente precisa saber disso. Se você vendeu o produto, o cliente nunca soube disso, ele pode abrir uma reclamação, abrir uma demanda contra você na Planejar, e isso pode redundar numa infração de leve a grave. Legal? Então, a questão da transparência é muito importante. Não é proibido ter conflito de interesses, mas o conflito de interesses tem que ser gerenciado, e a forma de gerenciar é transparência e cliente em primeiro lugar, integridade. Tá? Cumpriu isso daí, você saiu bem do conflito de interesses. O planejador ou associado deverão exercer julgamento prudente ao oferecer e prestar serviços. Então, às vezes tem um cara lá, planejador, que ofereceram para ele um fundo multimercado que está bombando, não sei o que, ele sai oferecendo para a base inteira, né? E assim, quando olha, o fundo tem 3 meses aí que foi lançado, que foi aberto, tal, não tem ainda um histórico interessante, não é uma casa conhecida, não é um gestor com um bom track record que você olha para o passado e consegue confiar. Tudo isso mostra a falta de prudência por parte do planejador. Tá? O planejador deverá comunicar todos os fatos relevantes para evitar que clientes ou partes relacionadas sejam induzidas a erros ou enganos. Então, não pode haver omissão. A omissão ela é uma infração que pode ser considerada de leve a grave, dependendo do tipo de omissão e aonde leva, né? E quais são as consequências dessa omissão. Esqueci de mudar a ordem aqui, mas beleza, a gente deu 15 antes. Olha só. Quando houver
um processo judicial ou administrativo relacionado à sua atividade profissional, a Planejar vai ter que ser notificada, tá certo? E isso com 30 dias corridos do recebimento da notificação. Beleza? Então, isso é um passo muito importante, ok? Então, o que que vai acontecer? Eles têm que notificar a Planejar quando houver uma instauração de processo judicial ou administrativo. Lógico que esse processo judicial ou administrativo é fora da Planejar. Quando for dentro da Planejar, a Planejar é quem está instaurando o processo, ok? Olha só, o planejador e o associado deverão fazer ou implementar recomendações adequadas ao seu cliente. Então, se você recomendou algo que não é adequado ao cliente, que não está dentro do suitability, você pode ser enquadrado de leve a grave. Acordar com seus clientes os serviços e remunerações a serem fornecidos. Isso antes de que se implemente. Então, a gente vai ver no processo de planejamento financeiro que essa vai ser a etapa número 1. A primeira etapa é essa, é definir o relacionamento com o cliente. Porque senão você está trabalhando e o cara nem sabe quanto que você vai cobrar dele. Isso é danoso para a sua atividade profissional e é danoso para a marca CFP. Respeitar as diretrizes e regras do uso de marca CFP. Então, se você é um associado e usa a marca CFP indevidamente, você pode cair numa infração leve ou até numa infração grave. Tá certo? Você só pode usar a marca CFP depois que te for concedida e nos termos que ela é concedida. Por exemplo, tá vendo esse Rzinho aqui? Você precisa colocar esse Rzinho aqui. Então, quando você tiver lá um Emerson Lessa, vírgula CFP, tem que ter o Rzinho, tá certo? Felipe, não sei o seu sobrenome, Felipe, mas enfim, Felipe Tanana, vírgula CFP, vai ter que ter o Rzinho lá. Então tem que seguir o protocolo, tá bom? Muito bom. O que mais? Esses caras deverão supervisionar ou direcionar de forma prudente e responsável subordinados ou terceiros. Não sei se você se lembra, mas existia um princípio que falava sobre isso, que era o princípio da diligência, tá certo? Então, não adianta falar que quem errou foi o estagiário, foi o analista, foi não sei quem, você é o responsável pelo serviço que está sendo prestado ao cliente, beleza? E você pode aí ser punido por uma infração de leve a grave por causa disso. Infrações a regras, né, que são graves, tá certo? Infrações graves. Então, vamos lá. Essa é aquela do profissionalismo. A marca Planejar, a marca CFP, né, que aqui no Brasil é administrada pela Planejar, ela se preocupa muito com a sua imagem. Então, se você está metido em algum enrosco, alguma ação antiética ou até criminosa, você está cometendo uma ação grave, porque aí é o seu nome, vírgula, CFP, que vai ser denegrido, né, que vai ser colocado de uma forma negativa num determinado momento, tá certo? Então, lembra que isso é uma infração grave, isso é muito importante, tá? Não pode tomar dinheiro emprestado do seu cliente, isso é muito importante. Não pode emprestar dinheiro para o cliente, salvo em 2 exceções, né, que a gente viu lá, você deve ter visto na aula gravada. Primeiro, se for sua esposa ou seu marido, né? Mas assim, para o casamento também não é bom tomar dinheiro emprestado, dá o dinheiro e pronto, entendeu? Não fica com de emprestar dinheiro para cônjuge, não, beleza? E depois, se for banco, né? Se for banco ou instituição do Sistema Financeiro Nacional, se o planejador for banco, se o cliente for banco, é uma operação natural de crédito. Então, aí tudo bem, aí está liberado, beleza? Então, exceto nessas 2 situações. Muito bem. Que mais que infração grave? Não agir com prudência, não proteger as informações e a propriedade do cliente, tá certo? Olha só, em que situações que você pode quebrar o princípio da confidencialidade? Quando você for interpelado judicialmente. Então, o cara está sendo acusado de cometer lavagem de dinheiro. Então, você foi interpelado pela justiça e tem que abrir dados. Aí você abre dados, tudo bem,
Então, essa é uma exceção à regra. O que você não pode é mesmo para alguém da sua instituição financeira mesmo, né, que atende o cliente e é outra área e tal, falar, ó, esse cara recebeu uma grana de uma herança aí, você fala lá para a área de gestão, né, para a área de asset. Então, eu te recomendaria chegar nesse cara aí e tentar pegar essa grana para abrir um fundo exclusivo aí para casa, para asset. Você está agindo de forma antiética. Você está quebrando o princípio da confidencialidade. Ah, é, Carecão? E como que eu deveria fazer? Você deveria fazer o seguinte, cliente, nossa área de asset é nota 10. Os caras mandam bem, tá certo? Então, talvez fosse interessante conversar com eles, pode conversar com outras áreas também, com outras instituições também, mas a nossa área de asset consegue te ajudar nisso. E aí é o cliente que vai procurar a área de asset, tá certo? Então, essa é a forma correta. E pode ser considerado uma infração grave, caso você haja de outra forma. Devolver os documentos ou qualquer outro bem do cliente mediante solicitação dele. O cara pediu, devolve aqui minha certidão de casamento. Você tem que devolver, tá certo? Isso cada dia está ficando menos usual, porque hoje em dia se copia tudo, se manda por meio eletrônico e tal, mas se tiver alguma coisa, algum bem, algum documento em posse do planejador, ele tem que devolver mediante solicitação do cliente. Beleza, então todas essas que eu falei agora são graves, ok? Graves. As que eu tinha falado antes é de leve a grave, até a 25. Essas que eu falei agora, 6, 12, 22 e 23, são graves, né? Não tem discussão. As próximas vão ser graves ou gravíssima, dependendo do quê? Reincidência e principalmente repercussão e consequência, tá? Então, olha só, os caras, né, o profissional, tem que separar o patrimônio do cliente do seu patrimônio individual. Então, você não pode sair misturando as coisas, sair investindo junto o dinheiro do seu cliente. Não, né? Então, tem que haver uma segregação, são contas diferentes, uma coisa é a conta do seu cliente, outra coisa é a sua conta e assim por diante, tá? A não ser que haja uma previsão legal ou expressamente autorizada pelo cliente. O que não é nada comum, é bem incomum isso. Aliás, a CVM anda muito de olho nessas causas por causa justamente dos picaretas do mercado, né? Gente que capta recursos prometendo 3% ao mês, 10% ao mês, coloca o dinheiro tudo num balde só, sai investindo e o cara some, do nada o cara some. Tem muito picareta assim no mercado, muito mais do que você possa imaginar, tá? E é legal, assim, para os clientes, né? Sempre que eu converso, né, que eu dou consultoria financeira, as carteiras administradas que eu toco, eu sempre alerto os meus clientes. Você nunca coloque qualquer dinheiro em conta que não esteja no seu nome. Parece uma coisa óbvia para a gente que é do mercado financeiro, mas para muita gente por aí não é. O cara faz uma transferência para terceiros para o terceiro administrar, isso é loucura, né? Olha só, o planejador CFP tem que tratar as informações do cliente como confidenciais, exceto se tiverem que, aí você tem mais ou menos o que a gente já tinha falado, tá certo? Então isso aqui vai ser de grave a gravíssima, dependendo o que venha a acontecer em termos de repercussão. Fechou? Muito bom. Pessoal, então aqui é de grave a gravíssima, 11 e 21. Essas aqui você tem que saber, e tem duas que você tem que saber muitíssimo, não tem jeito, que são as gravíssimas, porque normalmente os caras cobram quais são as gravíssimas. Por que que eles cobram isso? Porque, valha-me Deus, cometeu uma infração gravíssima. Então é disso que a gente tem que fugir na profissão de planejador financeiro. Então olha só, não deverão fornecer informações falsas ou enganosas. Agiu de má fé, mentiu. Isso é gravíssimo, tá certo? Então já guarda isso nessa sua cabeça cabeluda, tem que lembrar disso. Olha lá, conduta desonesta, fraudulenta, enganosa ou falsa. Então agiu com dolo, com má fé, fornecendo informações falsas ou enganosas, tendo conduta desonesta ou fraudulenta, enganosa ou falsa, isso é gravíssimo, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, essa 3 e a 4, são as regras 3 e 4 que estão lá no código, elas são gravíssimas. E não tem assim de grave a gravíssima, nesse caso é gravíssimo, ok? Não importa a repercussão, se você fez isso, você está incorrendo numa infração gravíssima. Galera, estamos terminando já essa parte aqui, tá? Já vamos para as questões. Procedimentos disciplinares. Então, o que acontece quando você escorrega?
quando o planejador faz algo que não deveria? Bom, existem alguns atores envolvidos. Existe a equipe planejar. Essa equipe planejar é de gente que trabalha na planejar, legal? Então, eles fazem o trabalho administrativo da coisa, garante que vai ser estabelecido o procedimento disciplinar ou não, prepara o caminho. Para quem? Para o grande órgão decisor, que é o Conselho de Normas Éticas. Então, o Conselho de Normas Éticas é o cara que vai decidir as coisas. É importante que você lembre disso. Então, ele vai apreciar as denúncias, ele decide pela instauração ou não do procedimento disciplinar, ele define um grupo de trabalho que vai pesquisar mais sobre o que aconteceu, tá certo? E olha só, no finalzinho aqui, se for o caso, é ele quem impõe as penalidades previstas. Então, é como se fosse o juiz, é quem manda é o Conselho de Normas Éticas. Fechado? Beleza? Olha só. Grupo de trabalho, são caras do mercado, né? Então, amanhã, quando a Daniela Faria for CFP, ela pode ser chamada para participar de um grupo de trabalho, né? Você não pode ter nenhum envolvimento com a pessoa, né? Não pode ter nenhum interesse aí, mas você vai ajudar a juntar informações tal, e vai produzir material para que o Conselho de Normas Éticas consiga tomar a melhor decisão possível, tá bom? E a apresentação da denúncia é a denúncia em si. Essa denúncia, ela tem que ter algumas características. Olha só, por escrito, canais eletrônicos oficiais da Planejar, e não pode ser anônima, tem que ter a identificação inequívoca do denunciante. Então, não tem essa de denúncia anônima. A denúncia anônima nem é apreciada, tá? Então, tem que descrever direitinho o que aconteceu e, se possível, provando, documentando qual foi a falha, ou qual foi a regra do código de ética que foi quebrada. Beleza? Quais são os direitos do denunciado? Ser comunicado, né? Formular alegações, apresentar defesa escrita, né? E assim por diante. Ele pode constituir advogado? Pode. É obrigatório? Não. Pode se manter silente, se manter quieto, não falar nada? Pode. Geralmente não é uma boa, se você ficar quieto, quem cala consente. Grandes chances de você tomar uma pena, né? Uma pena administrativa. Punições. A mais branda, advertência privada. Por que que é a mais branda? Os caras vão te mandar um e-mail, ó. Mano, você pisou na bola, não podia ter feito isso, tal, aconteceu assim, assim, assado. A gente entende que você não é um cara reincidente, foi uma infração leve, mas abre o olho que você pode se ferrar no futuro, tá certo? Depois, multa. A multa, ela pode ser aplicada com qualquer outra punição. Então, é sempre multa e alguma coisa, tá? Você precisa lembrar desse número aqui, 50. Põe esse número na sua cabeça, vai ter que lembrar. 50 vezes o valor da respectiva anuidade vigente, no máximo, tá certo? Então, se a anuidade tiver aí R$1.000, são R$50.000 no máximo, de pena. Precisa lembrar disso daí, legal? Caráter cumulativo, porque pode ser multa e advertência privada, por exemplo. Pode ser multa, né? E advertência pública. Putz, aí já é mais chatinho, porque a advertência pública é divulgada nos meios da Planejar. Então, imagina lá, né? Porfírio Oliveira.cfp sofreu uma advertência por causa de não sei o que, você não vai gostar disso, certo? Então, é importante que a gente entenda o código de ética e cumpra o código de ética. Suspensão temporária. Tá ficando mais grave aqui o negócio, tá vendo? Olha lá, Professor, suspensão... Opa! desculpa te interromper aí. Como é Não, que não tem problema. você levantar a mão aqui? A multa nunca vem sozinha, então, né? A multa nunca vem sozinha, tá? Ela é sempre cumulativa. Se for uma infração leve, você vai tomar uma advertência privada e pode tomar uma multa, normalmente uma multa baixa, tá certo? E assim vai. É muito comum você ter, por exemplo, uma advertência pública e multa, uma suspensão temporária e multa, tá? E assim vai. Então, e aqui já vamos fazer uma ponte, porque eu vou ficar repetindo isso durante o curso. Você vai ver que o crime por lavagem de dinheiro, a pena é sempre multa e reclusão, não é ou. Então, a multa não é te livrar das penas, tanto administrativas como judiciárias, penais mesmo, que vêm pela frente.
Tá certo? Então, é sempre multa e alguma coisa. Quando a gente falar também de uso de informação privilegiada no mercado, também é multa e reclusão, sabe? Então, sempre que a gente vir multa aqui no nosso conteúdo, é multa e alguma coisa. Tá? Professor, já adentrando na prática, eu creio que o pessoal não deve cobrar isso, mas essa multa ela tem caráter reparatório ou é mais punitório, de punição, né, para o profissional do CFP? Você Então, sabe? não entendi muito bem a sua pergunta. O que você quer dizer com isso? No seguinte O que- sentido, eu gerei um prejuízo, né, para o meu cliente, né, de má fé. Essa multa é revertida para o cliente em alguma hipótese ou é só punitiva mesmo? Ela é só punitiva mesmo. Ah, Tá? beleza. O que pode acontecer é o cliente ele te acionar na esfera judicial. E aí você vai ter um caráter reparatório na esfera judicial. Não, beleza. Beleza? Hein, professor? Oi. E tem um ponto aí também que tem os atenuantes e os agravantes, né? Que se a pessoa colaborar, reparar, admitir, né, o erro, né? Aí pode ser reduzido o tipo de multa ou advertência, né? Perfeito. Assim como também tem a reincidência É, e a exatamente. consequência. Então, tudo isso é avaliado. Você pode perder o direito do uso da marca CFP. O que quer dizer isso aqui? Você não vai ser mais CFP. Percebeu que a coisa está ficando mais complicada? Tá ficando cada vez pior aqui. Suspensão temporária, você fica sem um tempo sem usar a marca. Revogação do direito, você não vai usar mais a marca de fato. Tá certo? Muito bom. Isso aqui caiu não na última, mas na penúltima prova, né? Então, você tem que saber que os pilares, né, que regem aqui a planejar são integridade, excelência e engajamento, tá certo? E é difícil, não é que é difícil, mas o duro é que na prova eles colocam umas coisas que fazem sentido do ponto de vista de integridade, excelência e confidencialidade. Você fala, bom, faz sentido também, mas tem que lembrar que é integridade. Integridade é fácil lembrar, porque todo o código está muito focado no fato de que você precisa ser um cara confiável para o seu cliente. Excelência é no sentido de cumprir todo o código e com cuidado, né, buscando fazer o melhor possível. E engajamento é você, de fato, estar engajado no processo de planejamento financeiro do seu cliente. Né? Então, você tem que lembrar disso daí, porque isso já caiu na prova e pode vir a cair novamente. Então, integridade, excelência, engajamento, esse IEE aqui, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui o que mais. Tá. Então, esses procedimentos administrativos, eles são sigilosos, tá certo? São sigilosos e eles não podem ter por objeto a apuração de violação de outras normas. Ou seja, o que eles vão olhar? Eles vão olhar como você se comportou vis-à-vis o código. Eles vão olhar pro código. Por isso que você precisa conhecer o código de ética. Se você não descumprir nada que está no código, você não vai ser sancionado, julgado pela Planejar, tá bom? Bem, beleza? Dúvidas? Tá aqui? Vamos só falar então rapidão da instauração do procedimento disciplinar. O que acontece? Etapa 1, lembra que você tem uma denúncia que tem que ser identificada inequivocamente, então não pode ser anônima, e pelos canais eletrônicos e por escrito lá para Planejar. Chega essa denúncia no e-mail, a equipe Planejar analisa, que é uma equipe que fica na própria Planejar, que trabalha na Planejar. Então, ela vai ver se aquilo lá é um mimimi ou se realmente há razão para aquela denúncia. Legal? Tem fundamento? Não. Arquiva e nem manda para frente. Tem fundamento? Sim. Opa, encaminha para o Conselho de Normas Éticas, que é o chefão, de 5 a 9 caras, presidente da Planejar participa, o vice também, aqui o bicho pega. Então, encaminhou lá para o Conselho de Normas Éticas. O Conselho de Normas Éticas já analisa o mérito e vê se aquilo faz sentido e se realmente vai haver processo. Há indícios de violação? Não. Arquiva.
Arquiva porque não vai dar em nada isso daí. Há indícios de violação? Sim. Aí ele vai instaurar o procedimento disciplinar e vai indicar o coordenador do grupo de trabalho. Então, o grupo de trabalho agora vai ficar coletando informações. Vai entrar em contato, inclusive, com o cara que está sendo denunciado, o planejador, o associado, vai coletar informações e vai fazer um relatório, tá? Então, olha só, teve procedimento disciplinar? Equipe planejar já comunica lá o grupo de trabalho, 15 dias úteis, notifica por escrito o planejador CFP ou associado denunciado. Beleza. O associado tem até 15 dias para indicar testemunha, apresentar documentos, se defender. Legal? 15 dias úteis. Caso julgue necessário, o grupo de trabalho, inclusive mediante pedido da equipe planejar, poderá requerer informações para o comparecimento do associado e de testemunhas. Então, o grupo de trabalho não está entendendo muito bem e é muito importante que o denunciado compareça e aí leve testemunhas também, se for o caso. Então, o grupo de trabalho vai falar isso. Bom, o denunciado pode apresentar até 3 testemunhas, é o grupo de trabalho que define data e horário para essas audiências e tal. A equipe planejar elabora um relatório sobre o caso e o grupo de trabalho vê o relatório, faz os ajustes e manda para o Conselho de Normas Éticas. Legal? Conselho de Normas Éticas faz uma reunião ordinária, se for demorar muito a ordinária, convoca uma extraordinária e determina qual vai ser a sanção imposta. Então, quem define a bagaça? É o Conselho de Normas Éticas, tá certo? Define se vai instaurar e, no final, define qual vai ser a pena, de acordo com tudo que foi levantado pelo grupo de trabalho. Beleza? Melhores práticas. O que você precisa lembrar? Que as melhores práticas, elas fazem parte da boa conduta do planejador financeiro, mas elas não são obrigatórias, tá certo? E aí você tem algumas delas aí, eu não vou ficar olhando para elas agora, porque não está caindo isso daí. O único que cai, que eu tenho visto cair nas últimas provas, é você falar se ela é obrigatória ou não. Então vai ter lá algumas alternativas e você tem que lembrar que melhores práticas não são obrigatórias, tá certo? Beleza? Tranquilo? Vamos ver se está tranquilo, porque para saber se está tranquilo só fazendo exercícios, então eu queria que você viesse comigo aqui, não me deixasse só e que a gente fizesse junto. Aí, se você Ô, quiser aí professor, colocando no chat, eu só, eu só pode queria falar. tirar uma dúvida aqui. Claro. Tanto no profissionalismo como na competência, ele fala que tem que ter educação continuada. Qual seria a diferença de um? Porque os dois falam, a única diferença é que, pelo que eu vi aqui, que um fala que é para manter a marca. Tipo assim, isso daqui eu tenho dúvida nisso daqui. Que os dois, quando você lê aqui na íntegra, o profissionalismo, ele fala que é posicionamento público, aí tem essa educação continuada. E na competência também tem educação continuada. Sim. É o seguinte, do profissionalismo fala da educação obrigatória do CFP, da planejar e para você renovar os créditos lá, sabe? Então, do profissionalismo está falando disso. E da competência é algo mais genérico. Mas assim, mudou legislação tal, você tem que estar alinhado com isso. Por exemplo, mudou a legislação de oferta pública recentemente. Mudou a legislação de fundos de investimento. Então, você tem que estar antenado não somente com os créditos da educação continuada da Planejar, mas você tem que estar se capacitando vez após vez, de um modo geral, no que diz respeito ao âmbito do planejador financeiro. Normalmente é isso, tá? Essa divisão. Entendi, professor. Beleza. Normalmente, para a prova, o que a gente tem visto é que está no âmbito do profissionalismo, tá? Tá bom. Obrigado. Vamos lá. Deixa eu deixar o chat no lugar que eu vejo aqui, porque aí se vocês vão falando, a gente vai andando junto. Vê comigo essa aí. Sobre o Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, olha só. Aplica-se a todos os profissionais CFP envolvidos na prática de planejamento financeiro pessoal ou em qualquer outra atividade profissional em que as marcas sejam usadas no desempenho de suas responsabilidades profissionais e aos associados da Planejar. Está correto isso? Sim.
Tá correto. Aplica-se a esses caras, né? Tá correto, concorda? Muito bem. A 2. Afirmativa 2. Se aplica a todos os planejadores financeiros, independentes de sua afiliação a planejar. E aí? Falso. Falso. Se você não é afiliado a planejar, por que você tem que cumprir esse treco? A planejar pode te impedir de desempenhar a função de planejador financeiro? Não pode. Não é uma profissão regulamentada. Não é que nem a OAB caçando a sua carteirinha e você não podendo mais ser advogado. Não é como o CRM caçando a sua licença e você não poder ser médico. Percebeu? Você não vai poder mais usar a marca CFP. Então, só quem está debaixo da marca CFP, que é o profissional que usa a marca e, portanto, é CFP ou associado, é que está debaixo. Tá certo? Então, 2 não. Tá claro, pessoal? Tiver dúvida, me fala. Não fica com dúvida. 3. A adesão do código de ética é opcional por parte dos profissionais CFP. Certo ou errado? Errado. Falso. Errado, né? O profissional CFP obrigatoriamente adere. Se ele não aderir, ele não ganha a marca CFP. Simples assim. Então, alternativa correta, alternativa A. Beleza? Tudo bom. 2. Antônio sempre foi muito competitivo em suas metas comerciais. Recentemente, o fundo MM Azul abriu para captação em sua corretora. Preocupado com a meta, Antônio enviou uma oferta para toda a sua base de clientes de forma indiscriminada. Então, saiu andando, né? Vamos ver se a gente manda ver essa captação aqui. Com isso, conseguiu que uma boa parte de sua base de clientes realizasse a aplicação. Legal? Portanto, violou o princípio do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, conhecido por... Então, qual foi o princípio que ele violou aqui? Na verdade, são 2, né? Objetividade. Pois é, cliente em primeiro lugar está em todas, né? Por quê? O que fala o princípio da objetividade? Que você tem que fazer indicações com respaldo técnico, tá certo? Se é com respaldo técnico, você não pode indicar esse fundo para uma renca de gente sem que isso realmente seja adequado àquele tipo de investidor, tá certo? Por isso que é a objetividade, tem que ter um respaldo técnico. E no caso de investimentos, respaldo técnico é o suitability daquele investimento vis-à-vis o perfil do investidor. Beleza? Muito bom. 3. O princípio ético que menciona sobre fazer e ou implementar recomendações adequadas ao seu cliente é qual princípio? Objetividade. Acabamos de falar, né? É isso aí, objetividade. Então tem que ser essa daí, objetividade, ok? Integridade tem a ver com o quê? Integridade tem a ver com a confiança, né? Que você tem que despertar no seu cliente pelas suas atitudes. Imparcialidade tem a ver com o fato de você tratar opções de negócio com imparcialidade e, portanto, considerá-las independente dos benefícios que você tem. E diligência é garantir a entrega dos serviços conforme o combinado e em alta qualidade. Tá certo? Objetividade vai sempre falar a respeito de indicar o produto certo para o cliente certo. Tem que ser objetivo. Pode fazer associação sempre de suitability com objetividade, professor? Pode. Eu faria com tranquilidade. Não consigo pensar em nenhuma situação que não seria isso. Tá bom? 4. Euclides da Cunha tem um perfil em rede social e por diversas vezes ele realiza transmissões em tempo real. Em uma dessas transmissões, o Euclidão saiu do bar e ele bebeu pra caramba. Se pronunciou de forma agressiva e com palavras de baixo calão contra o governo. Euclides chegou a afirmar que, por ser um profissional CFP, tinha credibilidade para criticar o governo. Qual que é a alternativa correta aqui? Galera, falou em manchar a marca CFP,
você vai em profissionalismo, sempre. Então, a marca CFP está ligada a profissionalismo, ok? Violou o princípio de profissionalismo. Princípio de profissionalismo é a marca CFP e a continuação, educação continuada dentro da Planejar, tá certo? Então, é você cumprir os pré-requisitos da Planejar, cuidar da marca, você cuidar que você está se reciclando, está estudando de acordo com o conteúdo da Planejar. Fechado? Beleza? Então tá bom. 5, vamos lá. Cláudio Ortiz ganhou um novo cliente para o qual apresentou um plano financeiro. Cláudio delegou a elaboração do plano a um funcionário, também com designação CFP. Ao apresentar o plano ao cliente, não verificou o trabalho do seu subordinado. Assinale a alternativa correta. Qual que é a correta aqui, galera? B de bola? A B. É a B, né? Porque Diligência. é o princípio da diligência, pessoal. Lembra? Diligência, você... O que é você ser um cara diligente? É você ser um cara cuidadoso, do começo ao fim. Tá saindo bem isso aqui? Tá certinho? Você fez o negócio? Você cumpriu o prazo tal? Ele pediu desse jeito. Você fez legal? Deixa eu dar uma olhadinha no relatório que você fez. Putz, aqui tem cagada. Desculpa, tá errado, não sei o quê. Tá. Então, é isso aí. Diligência é isso. Então, é você supervisionar o trabalho dos seus subordinados, né? Independente se o cara é CFP ou não. Então, diligência foi o princípio quebrado aqui. Beleza? 6. Um investidor iniciante pediu recomendação para um profissional CFP sobre qual plataforma ele poderia utilizar. O profissional recomendou a plataforma da qual ele é sócio. Ixi, o cara é sócio. Ele recebe comissionamento por novos clientes. E agora com esse negócio de afiliado, né? Põe meu cupom aqui, põe meu código lá de afiliado, você ganha 10%, eu ganho 40%, tá certo? Tem muito isso no mercado. Contudo, o profissional não revelou esse possível conflito de interesse para o cliente. Putz, o cara não falou nada. Nesse caso, o profissional CFP violou quais princípios do Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar? O que ele fez aqui? O que vocês acham? Letra C, né? Cliente em Letra primeiro C. lugar e C. imparcialidade. Isso, lembra que imparcialidade é quando você escolhe um produto em detrimento de outro ou outros produtos, mas você não tem um respaldo técnico para isso, tá certo? Então, geralmente é comparativo, né? Esse com outro ou com outros no mercado, legal? E cliente, em primeiro lugar, está bem claro aqui também, né? Ele descumpriu esses dois princípios. Então, alternativa C, beleza? 7. Um cliente foi investigado por evasão fiscal pela Receita Federal e, ao final do processo, não foi condenado. Ele informou todo o processo ao seu private banker, que, por sua vez, resolveu contá-lo a outro profissional do banco, que atende à conta da empresa desse cliente. Em relação ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, pode-se afirmar que o private banker fez o quê? Primeiro, ele violou ou não violou o código abrindo essas informações? Ele foi interpelado judicialmente? Não foi, tá certo? Não foi interpelado judicialmente, ele não pode passar essas informações adiante. Então, ele violou o código. Essa aqui já está errada, essa aqui já está errada. Quando diz que ele não violou, ele violou. Tá certo? Muito bem, vamos ver agora qual é a correta. A, B, porque prova a gente faz assim, essas provas do CFP é muito assim, você sai eliminando as muito erradas e aí você se foca nas que estão certas, possivelmente estariam certas. Violou o código por não terminar imediatamente o relacionamento profissional com o cliente. Mas por que ele deveria terminar o relacionamento pessoal com o cliente? Não entendi. O cara foi absolvido, o cara não foi condenado. Violou o código uma vez que não manteve a confidencialidade das informações desse cliente. Simples desse jeito. Tá certo? Então é essa que você tem que marcar. Alternativa B. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Então tá bom, vamos para a próxima. A função de apreciação das denúncias, apreciação das denúncias sobre os profissionais certificados ou associados com o poder de decisão sobre a instauração ou não de procedimento disciplinar é do ou da de quem? Quem que faz isso?
Quem aprecia e decide se vai instaurar? CNE? Exatamente, Conselho de Normas Éticas. Por que que não é equipe planejar? Ela não aprecia também algumas denúncias, logo quando chega? Ela até aprecia, né, de cara, ver se administrativamente mandaram o que tinham que mandar, tá certo? Mas ela nunca define sobre a instauração ou não do procedimento disciplinar. Ela define se vai encaminhar para o Conselho de Normas Éticas, mas ela não tem poder de definir se vai instaurar o procedimento disciplinar. Beleza? Muito bom. 9. Sobre as normas disciplinares e procedimentos para apuração de descumprimentos, as regras do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, as competências da equipe planejar são, então é o que faz a equipe planejar, nesse caso aqui. Então, olha só, lembra o que ela faz? Ela aprecia as denúncias que chegam, as primeiras denúncias vão lá para o crivo da equipe planejar, tá certo? É ou não é? É, não é? E depois ela manda isso daí para frente, tá certo? Então, é isso que ela vai fazer. Então, olha só, aprecia as denúncias, decidindo pelo encaminhamento dos casos relevantes ao Conselho de Normas Éticas e administração do andamento dos processos instaurados. Tá certo essa A? Pô, tá certíssima, né? É isso que faz, é para isso que serve a equipe planejar. Por que que a B tá errada? Me ajuda aí, vamos lá. Por que que a B tá errada? Quem que conduz os trabalhos na busca da realidade dos fatos? Equipe CNE. de trabalho. É o grupo de trabalho, tá? O GT, é o grupo de trabalho. É isso aí. Então, essa aqui tá errada porque não, isso, nessa parte aqui é do grupo de trabalho. C. Apreciação de denúncias, beleza. Decidindo pela instauração ou não de procedimento disciplinar. Quem faz isso? Conselho de Normas. Perfeito. Esse aqui é o Conselho de Normas Éticas. D. Ser comunicado acerca do início da apuração de eventual infração, podendo ter vista e obter cópias dos autos. Quem que é esse? Denunciado? É o denunciado, pô. Então, tudo errado, só a que está correta mesmo. Beleza? 10. Após denúncia realizada via canal eletrônico da Planejar, dentro das normas estabelecidas, né, foi encontrado em uma análise preliminar indícios que pudesse existir descumprimento das normas do Código de Ética. Sendo assim, a equipe Planejar deve enviar o caso para o Conselho de Normas Éticas, que faz o quê? Então, o que que ele vai fazer? Essa é a alternativa A, vamos lá. Em reunião ordinária, a ser realizada até a terceira reunião do Conselho, analise caso identifique indícios de descumprimento na mesma reunião, indica os membros para o grupo de trabalho e determina a instauração do procedimento disciplinar. Se eu estou fazendo a prova, eu sei que condiz com o Conselho de Normas Éticas, mas eu não sei esse lance de terceira reunião, tá certo? Não sei se é na mesma reunião que indica os membros. Então, eu tô me fazendo aqui de João sem braço. Estou lá fazendo a prova. Rapaz, acho que é o seguinte, eu acho que pode ser. Então, se pode ser, continua no jogo, tá? B. Informa o denunciado para que o mesmo entre em contato com seu advogado. Galera, a gente não falou que advogado não era obrigatório? Então, ninguém vai falar para ele entrar em contato com o advogado. Então, tá estranho isso aqui, né? Então, e não seria o conselho de ética que ia fazer isso. Seria talvez a equipe planejar, né, que faz o meio de campo. Então, isso aqui está errado. Avalia a denúncia e na mesma reunião já instaurou os procedimentos disciplinares que o profissional CFP denunciado seria submetido. Pô, então, já vai penalizando já na mesma reunião que avalia a denúncia, já sai penalizando o denunciado. Não faz sentido, então você põe errado aqui também. Reúne-se com o presidente da Planejar dentro de 30 dias para realizar a instauração do processo. Isso aqui está totalmente fora de tudo que a gente viu, tá certo? Então isso acontece muito na prova de vocês. Tem vezes que você não sabe se certas coisas são corretas, mas como outras estão certas aqui, né? Então, analisa e identifica indícios, ela que vai instaurar, né? Ele, o conselho que vai instaurar, tal. Todas as outras não fazem sentido, então você sabe que é a alternativa A.
Beleza? Tranquilo? Questão número 11. O profissional CFP que descumprir os princípios e regras estabelecidos no Código estarão sujeitos à imposição das seguintes penalidades. Lembra que a gente ia dar mais fraquinha para mais pesada? Mais fraquinha era a advertência privada, né? Então ninguém fica sabendo, só você, só um puxãozinho de orelha de leve, isso aqui tá certo. Multa de até 1000 vezes o valor da anuidade. A gente tinha feito um cálculo lá, se a anuidade está R$1.000, 50 vezes, 50 mil reais. Não foi esse o cálculo que a gente fez? Lembra desses 50 mil reais aí, pô, que para você é meio mês de trabalho, não é? Então não é grande coisa. Então, se você vai falar aqui de 1000 vezes, pô, isso aqui tá totalmente fora, marca errada aí. Então, 2 não pode ser. Beleza? 3, advertência pública. Pode ter advertência pública? Pra caramba, pode, como não? Pode ter advertência pública, não é? O que mais? Suspensão temporária de exercer a atividade de planejador financeiro. Essa é a quase pior, né? Tem uma que é pior, que é você não poder mais usar a marca CFP. Essa é a quase pior, né? Não. Mas tá dentro aqui também. Então, o que está dentro? 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, alternativa C de cachorrão. Fechado? Beleza? Pessoal, vocês estão vendo, não é difícil, né? Precisa organizar esse conteúdo na cabeça, mas difícil não é. Questão 12. Uma das seções do Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar é o de melhores práticas. Essa seção, e aí, qual que é a alternativa correta? A alternativa que diz que ela é obrigatória? Não, não é obrigatória. Melhores práticas, não é obrigatória. Contém procedimento de observância obrigatória? Não, não é obrigatória. É obrigatória? Não, não é obrigatória. Contém recomendações para o relacionamento com clientes não sendo de observação. Pô, aí fechou, hein? A 12 é D. Beleza? Então é isso que você tem que lembrar. Melhores práticas, elas não vão ser obrigatórias. Questão 13. Cristiano é planejador financeiro CFP, mas também atua como gestor de um fundo de investimento. Ao avaliar o perfil de um cliente e constatar que ele tinha tolerância de risco compatível, Cristiano recomendou que o cliente fizesse uma aplicação no fundo do qual ele era gestor. Sabendo que Cristiano não revelou esse fato ao cliente, quanto ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, o que aconteceu aqui? Né? Ele ficou na moita. Lembra que eu falei para vocês, ficar na moita não é uma opção quando há conflito de interesses. Conflito de interesses por si mesmo, ele não é nenhuma contravenção, nenhuma infração, nada do tipo. Agora, você esconder, você omitir o conflito de interesses, isso sim é uma infração. Beleza? Então, quando fala não violou, você já sabe que está errado. Agora, qual foi o princípio que ele violou nesse caso? Estou esperando aqui, vai, fala aí. Imparcialidade, integridade. Integridade e imparcialidade, né? Ele não foi imparcial, o cara ficou na moita, indicou o fundo dele como se ele tivesse um respaldo técnico para o fundo dele. Obviamente ele não tem um respaldo técnico, a não ser que ele apresente e que ele, inclusive, fale a respeito do conflito de interesses, certo? Então, o que você vai colocar aqui? Você vai colocar integridade e imparcialidade, beleza? Muito bem, 14, estamos na metade, são 26, hein? Vai dar certinho, vamos lá. O planejador financeiro CFP, que ele está atendendo, faz a você recomendações de investimentos sem embasamento técnico. Assinale a alternativa que descreve a atitude correta que você deve ter. E aí? Embasamento técnico lembra o quê? Acho que alguém falou, eu acabei falando em cima, acho que foi o Henrique que falou, né? Alternativa D, denunciar, planejar, pois ele violou o princípio da objetividade. Respaldo técnico é objetividade. Você não sai indicando qualquer coisa para qualquer um. Você tem que ser objetivo na sua indicação. Tá? Alternativa D. Vamos lá. 15. Olha só. Um planejador financeiro está enfrentando um cancelamento nas redes sociais, tá certo? Depois de fazer posts com palavrões e frases machistas, olha só.
Além do seu comportamento inadequado, tendo em vista o código de ética da planejar, podemos dizer que esse planejador feriu o princípio do Profissionalismo. profissionalismo. Show de bola, profissionalismo. Tem que lembrar, profissionalismo tem a ver com a marca CFP, objetividade tem a ver com respaldo técnico, diligência tem a ver com o cuidado, com supervisão dos seus subordinados, e cliente em primeiro lugar é um princípio transversal, tá certo? Mas que fala muito sobre o cliente. Aqui a gente está olhando menos para o cliente, mais para a marca do CFP, então não poderia ser cliente em primeiro lugar, tem que ser profissionalismo mesmo. Fechado? Questão 16. O princípio da competência estabelece que o profissional CFP... Lembra só, competência. O cara tem que se manter competente, estudando as inovações do mercado. O cara não souber sobre COI. Pô, tá ferindo o princípio da competência, porque o COI é um treco muito conhecido. O cara não saber o que é um fundo multimercado macro. Tá ferindo o princípio da competência, tem que saber. Tá certo? Olha lá. Então, isso é um dos aspectos do princípio da competência. O outro é ele entender os limites da competência dele quando o caso é muito complicado. Por exemplo, um caso de planejamento fiscal. O cara tem não sei quantas holdings lá fora e não sei o que, tá? Putz, até manjo um pouco de planejamento fiscal, mas você precisa de um especialista tributário. Então, vai ser sempre esses dois âmbitos, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, olha só. Deve ser cordial com colegas e concorrentes, mantendo um comportamento digno e respeitoso. Não tem muito a ver aqui, né? Com competência. Deve encaminhar outro profissional clientes que desejam serviços em áreas nas quais eles não têm conhecimento suficiente. Tá, mas é isso aí, né? É o que a gente estava falando agora. Então, é a B. Aí. Sigilo é confidencialidade, né? Então, olha só. Aqui é profissionalismo também, tá, pessoal? Profissionalismo. Aqui é confidencialidade. Confidencialidade. E aqui é diligência. Fechou? Vê se tem alguma dúvida aí desses daí. O cara tem que prazos, compromissos, com zelo e dedicação. É diligência, isso aí. Beleza? Então, você tem que bater o olho e saber identificar. 17. É proibido ao profissional CFP. O que é proibido ao profissional CFP? Tomar dinheiro emprestado de um cliente pessoa física, exceto tratar-se de seu cônjuge ou até parente de segundo grau. É isso aí? É proibido o cara tomar emprestado, a não ser que seja cônjuge ou parente de segundo grau? É. Sim. Exatamente isso. Certo? Então, tá correto isso aqui. Vamos ver as outras para ver se a gente não está comendo bola. Atender clientes com quem tem parentesco até segundo grau. Pode atender o pai, não tem problema nenhum. Não tem nada no código de ética que diga que ele não pode atender parente. Misturar o seu patrimônio ao do cliente, ainda que o cliente lhe dê permissão. A gente viu que se o cliente der permissão expressa, ele pode misturar o patrimônio, tá certo? Ter sua remuneração composta de formas diferentes. Pode, pra caramba. O que não pode é não falar. Tem que ter disclosure, tem que ter transparência. Tá certo? Agora pode ter diversos tipos de remuneração. Então, correta a alternativa A. Beleza? 18. O órgão responsável por julgar casos e infrações ao Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar é quem? Quem que é que julga essa bagaça toda aí? Aqui você pode errar. Se você errar isso na prova, eu vou lá na saída te pegar com meu taco de beisebol, cara. Qual que é o correto aqui? CNE. CNE. É a D, né? D de dado. Isso. É que vocês estão vendo o comitê de ética, aí vocês estão vendo o comitê, mas não existe comitê de ética, tá certo? O comitê de ética é um treco que não existe, grupo de trabalho existe, mas não é ele, equipe planejar existe, mas não é ela, é conselho de normas éticas que chama o bicho, não é comitê de ética, tá bom? Então, confunde um pouquinho aí, mas você tem que lembrar, o CNE é Conselho de Normas Éticas. Fechou? 19, completa aí, vamos lá.
As denúncias de conduta antiética de planejadores CFP devem ser feitas a planejar, aí, por escrito, por telefone. Gente, por telefone é uma coisa arcaica, né? Então, e também, mesmo que fosse não fosse arcaico, né? Normalmente você tem que ter uma prova documental. Gravação é muito mais difícil, né, do que você ter algo por escrito. Então, a gente sabe que é por escrito, tá certo? Então, aqui é por escrito, né? E, tananã. Lembra que não pode ser forma anônima? Tem que ter uma identificação inequívoca. Então, não pode ser anônima. Se não pode ser anônima, só sobrou a alternativa A, né? Não tem nem muito que eu ficar aqui falando, tá certo? Então, é com identificação do denunciante aqui, né? Então, é com identificação do denunciante, tá certo? Beleza? Além de eventual multa, né, de eventual multa, a pena máxima é a perda do direito de uso da marca CFP. Então, a alternativa A de acertei. Beleza, galera? Tamo junto aí? Muito bom. Questão 20. Em relação ao princípio do profissionalismo, lembra? Profissionalismo tem a ver com a marca CFP, tem a ver também, a gente acabou não falando, né? Mas teve uma alternativa que apareceu, tem a ver com você lidar com seus colegas de maneira coerente, de maneira honesta, tal, certo? Então, em relação ao princípio do profissionalismo, do Código de Ética, o profissional CFP e o associado deverão fazer o quê? Então, princípio do profissionalismo, o que eles devem fazer? 1. Seguir a legislação vigente, as regras e princípios do código, bem como manter comportamento digno e respeitoso com clientes, colegas, instituições vinculadas ou concorrentes e órgãos reguladores. Sim, isso é princípio do profissionalismo, tá? Tá correto aqui. Posicionar-se publicamente com moderação, tem a ver com o princípio do profissionalismo? Tem a ver, marca CFP, os caras estão preocupados com isso. Informar clientes e colegas de forma imparcial dos seus direitos e deveres, assim como tratá-los como gostariam de ser tratados. Não é bem profissionalismo, isso é cliente em primeiro lugar, isso é imparcialidade, tá certo? Então, essa aqui não entra. Fazer recomendações de forma pragmática, isenta, transparente e respaldada em princípios técnicos. É o que esse aqui? Objetividade. Objetividade, tá certo? Objetividade, beleza? Então, 1 e 2 corretas, alternativa B de belezura. Legal? O planejador CFP está assessorando o seu cliente e se depara com a necessidade de indicar um fundo de investimento referenciado ao CDI. Esse era o famoso fundo DI. Ele rapidamente identifica 2 produtos que atendem a esse requisito. Ambos possuem tracking error semelhante. Você não sabe ainda, mas você vai ver no curso que tracking error é o quanto que o fundo se afasta do seu benchmarking. Nesse caso, então, é quanto que ele se afasta do CDI. Quanto mais ele se afastar do CDI, para mais ou para menos, quer dizer que pior ele é do ponto de vista de um fundo referenciado. Legal? O fundo A, contudo, cobra uma taxa de administração de 0,30 e o B é isento dessa taxa. Então, qual dos 2 fundos ele deveria indicar, gente? O fundo B, tá certo? Porque ele não vai pagar a taxa de administração. O planejador recebe um comissionamento ao indicar o fundo A. Caso esse planejador venha indicar o fundo A e omitir a existência da comparação com o fundo B, qual o princípio que ele está infringindo? Imparcialidade. Imparcialidade, pessoal. Não tem nem o que pensar, tá certo? Ele tem que ser imparcial, ele não está sendo imparcial. Ele não está sendo imparcial porque o bolso está falando mais alto. Questão 22. Márcio Paiva, CFP, estava atendendo um cliente quando ele descobriu que o advogado que presta serviços estava cometendo o quê? Irregularidades. E aí, o que ele deve fazer? O que você acha? E ele, fazendo isso, está sendo norteado por qual princípio? Qual vai ser a correta aí, nessa 22? Você acha que ele deve falar com o advogado? Não. O advogado é cliente dele, ele nem sabe quem é esse advogado, não tem relacionamento com o advogado. Então esquece falar com o advogado, tá certo? Ele tem que falar com o cliente. Ele tem que sempre agir nos melhores interesses do cliente, com total transparência com o cliente. Então deve falar com o cliente, tá certo? E qual que é o princípio que tá em jogo aí? Lembra o seguinte,
o cliente tem que Integridade. confiar em você. As pessoas confiam em pessoas íntegras, tá certo? Então, a gente está falando em integridade aqui. Então, sempre que você estiver zelando pelos melhores interesses do cliente, você está agindo com integridade. Legal? E esse aqui é o tipo essa aqui é a típica questão que quem não estudou legal essa matéria marca C achando que está abafando. Que, o cara tá, se eu fizer isso, eu estou sendo profissional, estou usando de profissionalismo. Legal, norteado pelo princípio do profissionalismo. Mas não é isso que diz o princípio do profissionalismo no código da Planejar. Então, a correta é a D. Você tem que ficar atento a essas sutilezas. Beleza? 23. Um associado ao Planejar, ao prestar serviço de planejamento financeiro, assumiu o desafio de estruturar o planejamento do seu sucessório, planejamento sucessório do seu cliente via holding patrimonial. Olha lá. Contudo, ao perceber que não possui esse conhecimento, pediu ajuda ao seu primo, que é contador, e deu uma estudada aí no assunto na faculdade, tá certo? Qual princípio ele infringiu? Chama o primo que teve uma matéria aí no assunto e vê se o primo resolve. Competência. Pois é, competência. Competência é isso. Você tem que se manter competente, conhecendo os principais produtos do mercado, as mudanças e tal, e você precisa saber os limites da sua capacidade, da sua competência. Então, alternativa D. Natasha, ao prestar serviços de planejamento financeiro, assumiu a responsabilidade de renovar os seguros dos automóveis do seu cliente. Ela tem um escritório de planejamento e delegou essa tarefa ao Natanael, que tinha sido contratado recentemente. Um mês depois, teve o sinistro lá do veículo do cliente e foi detectado que o seguro estava vencido. Qual foi o princípio infringido e quem é responsável perante a Planejar? Então, primeiro, qual foi o princípio que não foi cumprido aí? Diligência. Perfeito, diligência não foi cumprida aqui, tá certo? Por quê? Porque a Natasha tinha que ter supervisionado, tinha que ter feito com zelo, tinha que ter cuidado que tudo acontecesse da forma correta. Né? E quem vai ser implicada por infringir o princípio? A Natasha. A Natasha, porque ela que é a profissional CFP, tá certo? Então, ela que tinha essa responsabilidade, ela é responsável pelo escritório. Então, alternativa C de cachorrão aqui, beleza? Questão 25, penúltima, hein? Vamos lá. Assinale a alternativa que contém somente infrações gravíssimas, tá certo? Então, lembra que eu falei que vocês precisam saber quais são as gravíssimas? Lembra o seguinte, gravíssima tá ligado com você enganar. Lembra de uma coisa, o diabo é o pai da mentira. Se você lembrar disso, você não erra mais. Então, teve conduta enganosa, mentirosa, fraudulenta. Então, tudo que é visando enganar o seu cliente vai cair em gravíssima. Quando você age com dolo, você não escorregou, não foi falta de zelo, não foi assim alguma coisa que, putz, dei com a língua nos dentes. Não, você quis enganar. Você usou de dolo. Isso é gravíssimo, tá certo? E a alternativa que vai falar sobre isso é a alternativa A. Porque a alternativa A ela vai falar fornecer direta ou indiretamente informações falsas ou enganosas relacionadas às suas qualificações ou serviços, incorrer em conduta desonesta, fraudulenta, enganosa ou falsa. É só você lembrar disso. Se você lembrar que isso tem a ver com enganar, com mentir, com ludibriar, com causar fraude, é dolo, né? E o dolo é sempre intencional, tá certo? Então, alternativa A. Aí se Hein, você professor, olhar... Oi. na C aí, se essa C fosse... ele tivesse quebrado o sigilo dele, porque aqui ele fala não tratar informações como confidenciais, né? Isso. Porque também tem lá nas gravíssimas alguma coisa de confidencialidade também, né? É de grave a gravíssima, não é? Gravíssima mesmo são só essas duas. Agora, essa que fala de confidencialidade, ela é de grave a gravíssima, dependendo dos atenuantes e agravantes, entendeu? Entendi. Então, não dá para afirmar que ela é gravíssima. Ela pode vir a ser. Agora, somente essas duas que estão na alternativa A, que não tem discussão, são gravíssimas.
Beleza? Acho que o slide que fala disso, Emerson, esse aqui, cara. Calma aí. Porque eu lembro que tem não misturar o patrimônio é gravíssimo. Isso, não, pera aí. Né? Tinha essa. Deixa eu fazer um negócio aqui. Prejudicar a marca, gravíssima. Desonesto, gravíssima. E mentir, gravíssima. Acho que são 4 gravíssimos. Ó. Essa aqui é de grave a gravíssima, tá vendo? Planejador... Opa. Exato. Se você olhar aqui, olha só. Planejador deverão tratar as informações do cliente como confidenciais, exceto se tiverem que responder a processos legais. Tá. Então, essa aqui, ela pode ser de grave a gravíssima. Tá certo? Agora, essas duas aqui, elas vão ser gravíssimas. Tá certo? Aí, é legal. Três e 4, vamos ver aqui. Falta gravíssima e multa na 3. Na 4, falta gravíssima e multa. Essas outras duas aqui, ó. Vamos ver, era 11 a 21. 11 e 21. Grave a gravíssima, tá vendo? 11. 21. Grave a gravíssima. Então, as que são notadamente e sem discussão gravíssimas são a 3 e a 4. Por Entendi. isso que você tem que colocar lá, aquela lá. Beleza. Vou voltar aqui. Vamos para 26, derradeira. Olha só. Os pilares da Planejar que servem como base para a interpretação das normas disciplinares e procedimentos para apuração e descumprimento da regra de conduta ética e responsabilidade profissional da Planejar são. Aí era aquele IEE, você não pode esquecer, tá certo? E esse IEE precisa tomar cuidado também, né? Porque a A é a alternativa A dá um IEE aqui, a alternativa C ela dá um IEE aqui também, né? Então você tem que lembrar que é excelência, preciso criar outro mnemônico aqui, né? Então, alternativa C, integridade, excelência e engajamento. Essa é a correta. Beleza? Tranquilo, gente? Beleza, professor. E essa daí Sim. cai, né? Caiu, já Essa fica as daí duas ela juntas. andou caindo, cara, andou caindo. É. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Essa gravação aqui, ela vai ficar disponível lá para vocês, vou deixar o material também. Eu acabei mandando o gabarito, eu errei, não era para ter mandado o gabarito ainda, né? Geralmente eu mando o gabarito depois da aula, eu mando só as questões antes, aí a gente discute as questões e eu mando o gabarito depois. Tá? Ficou alguma dúvida nessa matéria aqui? Não? Tranquilo? Então vocês vão ver que a partir de amanhã eu vou bombardear vocês com outras questões dessa matéria. Então amanhã vai ser um dia para eu mandar, para a gente ficar treinando. Na quarta-feira a gente entra em planejamento financeiro, processo de planejamento financeiro e também qual o perfil de competência do planejador financeiro. Então, coisas muito interligadas. E aí, a partir de quinta, eu já vou misturando questões dessa matéria com a outra. E aí a gente vai construindo uma bola de neve, tá certo? Por quê? Porque com isso, vocês vão ver que vocês vão começar a ficar tão familiarizados com a repetição, que o dia que chegar lá na prova, não vai ter segredo. Beleza? Então, o que eu preciso de vocês? Capricha nessas duas matérias aí, se vocês não começaram a fazer, precisa dar uma corrida, que é processo de planejamento financeiro, que você vai fazer rapidinho, é muito tranquilo, e perfil de competência do planejador financeiro, para na quarta a gente debulhar.
Fechado?